Olá! Hoje nós vamos falar do medo. O medo, a gente sente que ele existe quando a gente encontra um limite. E muitas vezes a gente não sabe de onde ele vem, porque ele vem difuso, ele vem sem endereço. E em algumas situações esse medo é originado na infância, quando a criança é deixada pelos pais e a mãe diz assim, eu venho já. E ela sai sorrateira e só volta um mês depois de uma longa viagem. E ele começa a administrar a ideia de abandono, a ideia de rejeição, a ideia de perda e a ideia de medo. Todas as vezes que a gente se depara com medo, é importante que a gente sinalize que ele também serve para a nossa sobrevivência. É como se fosse um manual. Se nós não tivéssemos medo, a gente pularia de um prédio, a gente atravessaria uma rua. E quando Bauman olha essa situação, que é aquele sociólogo que morreu agora há pouco, com 91 anos, polonês, ele dizia assim, que existe uma diferença entre a insegurança e a proteção. Inseguro é aquele que está o tempo todo olhando o celular da parceira para descobrir algo diferente. E protegido seria aquele que tem uma senha de banco muito bem guardada na memória, ou que coloca câmeras em casa para realmente se proteger das intempéries. Então essa é a diferença. Ele também sugere que precisamos entender que para confrontar o medo precisamos acima de tudo de responsabilidade. Essa palavra responsabilidade significa responder pelas nossas habilidades. Então seria o quê? Seria não enfrentar, não lutar contra o impossível, mas confrontar. Confrontar seria olhar o medo e dizer assim, eu vou com você, né? Eu tenho coragem, eu vou olhar para o medo e vou com ele resolver as minhas coisas. Porém, existe um limite que você não consegue realmente superar. É aquele que o medo começa a ser realmente patológico. A gente tem inúmeras situações que a gente poderia citar como medo patológico. Uma delas é a fobia. A fobia você escolhe um animal, você escolhe uma situação. É algo que toma conta, se apossa e fica muito maior que você. Né? Já a síndrome de pânico, que está muito comentada, cerca de 2% da população mundial está desenvolvendo a síndrome de pânico. Seria necessário, assim, seria necessário 10 vídeos para que eu pudesse falar da síndrome de pânico. Mas é uma doença que ela é como se o cérebro ficasse solto, ocorre palpitação, são sensações terríveis. Geralmente entre 20 e 35 anos, ocorre mais nas mulheres e é muito importante se dar toda a atenção a essa síndrome, porque ela tem um desconforto muito grande e ela é real. Não é um medo imaginário, é um medo muito maior do que se pode dar conta. E isso se transforma em dores realmente físicas. Quando a gente vai agora falar um pouquinho do medo natural, aquele que todos nós temos. E vocês que têm criança, eu sugiro que assistam ao filme Os Crudes. Os Crudes é um filme, as animações agora estão muito modernas, muito bonitas. É um filme que se passa na Era da Caverna e um pai guarda esse filho numa caverna, a mãe, a família inteira dentro dessa caverna, para que eles não vão para a vida, porque o mundo lá fora tem perigos terríveis. Até que a filha se rebela contra o pai, foge e encontra um homem que vai mostrar para ela que a vida não é tão perigoso, que necessita de responsabilidade, né? E eu acredito muito que esse vídeo foi baseado naquele mito, que é uma alegoria do Platão, quando ele fez a caverna de Platão, que é exatamente uma caverna onde prisioneiros ficavam cercando uma fogueira, espalhavam estátuas e eles precisavam se mexer para conversar com essas estátuas.
Até que alguém, certo dia, foge, descobre que a vida é maravilhosa e volta para contar. E quando volta, é morto, porque ele é tido como louco. Então, o medo, quando ele entra no campo patológico, ele tem tratamento e ele tem cura. É importante que seja citado a psicologia cognitiva comportamental, que é uma das pioneiras, assim, é uma das, para mim, é a que mais se encaixa no tratamento do medo, mas também temos a gestalterapia, a constelação familiar, e não vamos deixar de lado a parte psiquiátrica. E fica a frase do presidente dos Estados Unidos no discurso de posse dele em 1933, Franklin Delano Roosevelt, quando ele diz: permitam-me afirmar minha crença inabalável que a única coisa que devemos temer é o próprio medo.